Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Antena Dev. O canal é essencial para você que é da área de tecnologia da informação. Você sabe o que é visualização de dados? Sabe o que precisa estudar para se tornar um profissional dessa área? Sabe como ela pode impactar na sua carreira? Então, vem com a gente. Eu sou o professor José Maria Monteiro, o seu host no canal Antena Dev. E para conversar sobre visualização de dados, estamos aqui com a nossa tropa de elite. Hoje, com a nossa professora Manu Rainha, Emanuele Santos. Emanuele Santos é professora do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. É graduada em Ciência da Computação pela UFC, tem mestrado na área de computação gráfica aqui pela UFC e doutorado também na área de visualização de dados na Universidade de Utah. Boa noite, professora Emanuele. Boa noite, professor José Maria. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre visualização. Seja bem-vindo ao canal Antena Dev. Estamos aqui também com Arthur Barbosa. Arthur Barbosa é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará e mestrado também na área de visualização de dados, aqui também na Universidade Federal do Ceará. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor José Maria. Boa noite, professora Emanuele. Boa noite, Nilo. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer conversar sobre visualização de dados hoje. O Arthur atualmente trabalha na Electrolux, é isso, Arthur? Aonde? Na Suíça? Isso, na Suécia, em Estocolmo. Na Suécia. Estamos aqui também com Nilo Araújo, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, mestrado também pela Universidade Federal do Ceará. Boa noite, Nilo. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite, professores queridos e companheiros, né, de graduação. Boa noite. E vamos começar com as mulheres, claro, ladies first. Professora Emanuele, o que é visualização de dados? Bem, visualização de dados não é uma buzzword. Antes que vocês pensem isso, visualização de dados é bastante tempo, certo? E visualização de dados nada mais é do que você representar visualmente os dados, certo? Para ter um entendimento, melhor entendimento, ter insights, uma melhor compreensão desses dados. Para começar com a primeira treta da noite, visualização de dados é arte ou é ciência? Arthur, para você. Eu considero os dois. Dá para você fazer ciência com visualização de dados e ainda fazer arte. Nilo, para você. Os dois estão envolvidos, né? Existe tanta componente em que você é capaz de analisar sinteticamente se uma coisa é boa ou ruim, mas também tem a parte subjetiva em que você é obrigado a fazer o usuário gostar da sua visualização. E dessa forma ela acaba virando arte. Uma visualização que é feia, ninguém vai gostar. Mas quando é que a coisa não é feia? Professora Emanuele, vamos ter consenso nessa treta? Vamos, sim. Fica. Realmente tem as duas coisas, tem os dois componentes, né? Visualização, né, é muito embasada em ciência, principalmente na parte de percepção visual, com a área de psicologia, principalmente das teorias da Gestalt. Então, tudo isso de percepção tem a parte científica, estudos, experimentos, teorias, mas também tem a parte de arte, a parte da criativo, porque se for tudo um gráfico de barras, né, sempre vai ser muito chato. Cinza. Né? Gráfico de barras cinza. Monocromática, então, né, vai ser muito chato. Sim. Então, tem sempre essa parte artística também, onde a pessoa, o design, pode integrar a sua criatividade e seguir adiante. E por que visualização de dados ficou tão famosa nos últimos anos, ganhou tanto destaque nos últimos anos? Professora Emanuele, quer comentar? Principalmente com esse grande surgimento de a gente poder juntar muitos dados, né? A gente está acumulando, gerando. Quem anda com smartphone hoje em dia gera, né, porção de dados o tempo todo. E as pessoas não conseguiram mais olhar para esses dados, não conseguiram mais entender, né, assimilar, processar, é muita informação. Então, uma maneira de você tentar extrair informação rapidamente e concisamente é através de gerar visualizações, né? Por isso que ficou mais acessível, né?
Então, eu queria até comentar que nesses últimos dias eu estava assistindo os debates televisivos, né? E como eu estava assistindo pela internet, ele no intervalo ele estava passando a análise como estava a tendência do que as pessoas estavam pesquisando na internet, o que elas estavam comentando a respeito dos candidatos, né? E aí todos eles utilizaram visualização de dados e, inclusive, lá alguns gráficos geravam na hora, e os jornalistas faziam análise na hora. Tinha especialistas fazendo. Então, tipo assim, como a professora falou, uma grande quantidade de dados enorme, chega a ser em torno de giga ou terabytes de dados, que não tem como visualizar, assim, num espaço de intervalo, num intervalo de televisão, são só 30 segundos. Então, tinha que mostrar de um jeito eficiente, que todo mundo entendesse, que as pessoas se interessassem por que estava vendo, né? Aí vem a parte da arte também, né? E aí se tornasse algo interessante, né? O que as pessoas começassem a comentar e, enfim, né? Enfim, entender rapidamente o que estava acontecendo. E, em geral, tem uma confusão entre alguns termos, como visualização de dados, visualização da informação, visualização científica. É tudo a mesma coisa ou tem significado diferente? Professora Emanuele. Historicamente, eram dois grupos bem separados. Tinha o pessoal de visualização científica e o pessoal de visualização da informação, né? Qual era a diferença? O pessoal de visualização científica visualizava dados que eles tinham uma representação direta espacial. Por exemplo, dados médicos, dados de simulação de fluidos. Então, tudo isso era visualizado pelo pessoal de visualização científica. Até para representar um fenômeno, não é? Representar isso, é uma coisa que imagina. É uma imagem para representar um tumor, para representar um poço de petróleo. Que já existe espacialmente, mas você quer ver numa representação gráfica, certo? No outro lado do espectro, que é o pessoal de visualização de informação, já é uma coisa mais abstrata. Eu não tenho uma representação direta. Por exemplo, ideias, palavras, coisas que não... árvores, conexões, redes sociais, tudo isso não existe uma representação espacial direta. É mais abstrato. Então, aí o pessoal de Information Visualization, né? Visualização da informação. E o objetivo é sempre tirar insights a partir da interpretação dos dados, tirar insights dos dados. Esse era o objetivo principal. Mas aí, com justamente essa propagação do uso de visualização, as pessoas também começaram a usar para comunicação visual. Eu quero mostrar coisas, né? Eu quero convencer as pessoas, como na eleição, né? Então, você vai usar para tentar convencer as pessoas da sua ideia, da sua comunicação. Então, por exemplo, numa empresa, em vez de gerar um relatório que mostra uma determinada tendência, e agora vamos gerar uma visualização que os envolvidos vão entender, captar mais facilmente o que você está extraindo daquela informação. Várias linhas. Ok. E visualização de dados e visualização da informação, a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. Só que aí você pensa... eu acho que visualização de dados virou um nome mais democrático, né? Todo mundo tem dados, inclui mais pessoas de banco de dados também, então assim fica uma coisa mais, eu acho, mais democrática, né? Mas, talvez principalmente com Big Data, né? Exatamente, com Big Data e tudo. Com Big Data, aí visualização de dados virou mais conhecido do que visualização da informação. Exato. E a parte de ciência de dados também, né? Que a visualização é uma habilidade importante, né? Do cientista de dados, também junto com essa nomenclatura de dados, né? Mas só continuando historicamente, né? Hoje em dia, nas conferências de visualização, há um movimento das pessoas dizerem que visualização científica está morrendo. Porque não tem mais tantos problemas, muitos problemas foram resolvidos, viraram software que as pessoas estão usando e não estão mais aquela coisa tão difundida que era antes. E o pessoal de visualização de dados está dominando, né? Então, assim, hoje em dia está aquela coisa assim mais... O perfil é mais de visualização de dados do que visualização científica. Mas, queria perguntar para o Nilo aí, mas para fazer visualização, então sempre tem que ter uma etapa anterior de limpeza dos dados, de extração dos dados, ou seja, não é só visualização, o cara tem que saber
o profissional tem que saber... Sim, em geral... Um pouco sobre a manipulação do dado, é isso? A visualização, ela é de dado. Esse dado ele tem que vir de algum lugar. E o dado dificilmente vai estar na maneira que você gostaria que estivesse para poder fazer um algoritmo de visualização em cima dele, né? Além disso, o seu dado está mudando o tempo todo. Ele aumenta ou você precisa atualizar, né? Se eu fizer uma visualização hoje, amanhã ela já não é mais válida. Então, a distância entre o dado e a visualização é muito curta. E aí você acaba forçando que o profissional de visualização ele tenha que seja capaz de trabalhar com dado também. Porque, em geral, a produção de uma visualização ela é iterativa, né? Então você tem um conjunto de dados, aí você vai lá, faz uma visualização, a visualização não fica boa, aí você, agora vamos adicionar uma coluna a mais aqui, ver se fica bom, ou tirar a coluna, né? Ou, sei lá, fazer uma perspectiva em uma outra dimensão. Aí você tem que voltar para o dado. Se o profissional de visualização não for o mesmo que extrai os dados, o processo de produção da visualização se torna muito mais exaustivo. Então, de certa forma, o profissional de visualização ele acaba sendo obrigado a ter que trabalhar com extração de dados também. E quais os principais tipos de visualização de dados, professor Emanuel? Existem vários, né? Porque assim, quando a gente vai construir uma visualização, assim, a gente sempre pensa em 3 coisas, né? Qual é o tipo de dado, qual é o dado que você quer visualizar, quem é a pessoa que vai ver, né? Qual é o público, a audiência da sua visualização e qual é a tarefa que você quer, ou qual é a pergunta que você quer responder com relação àqueles dados. Tipo assim, é um tripé aqui, né, que dá a base da visualização. Se você não souber essas 3 coisas, a visualização pode mudar completamente. Porque eu posso construir uma visualização para experts, vai ser de um jeito, uma visualização para o público em geral é de outro jeito. A pergunta, dependendo da pergunta que eu quero responder, eu mostro um gráfico de uma série temporal, ou então um gráfico de barras. Vai depender dessas 3 coisas. E imagine que você está fazendo um relatório para mostrar aí para os seus superiores e você precisa descobrir qual a melhor forma de visualização para o meu dado. Eu tenho um dado que eu quero exibir, mostrar. Como é que eu descubro? Vou usar gráfico de barra, pizza? Bom, para mim, é assim, existem alguns tipos de gráficos que você já sabe exatamente qual que você vai utilizar. Se você quiser fazer uma correlação, obviamente você vai escolher a scatter-plot. Mas, de repente, assim, para diversos tipos de dados, se você quiser, por exemplo, uma série temporal, às vezes um gráfico de linhas é até melhor. Então, vai depender muito da situação que você está aplicando e, às vezes, exige muito mais da experiência e do feedback do que da própria teoria em si, né? Porque, às vezes, para um determinado tipo de público, um gráfico serve, para um determinado tipo de público ele não serve, né? Para alguns ele consegue visualizar e entender a informação mais rápido, para outros eles não conseguem. Então, e isso, quando eu digo isso, envolve até a escolha das cores é importante, né? Então, tem setores, às vezes, você vai elaborar um relatório, vai construir um dashboard, tem pessoas que você escolhe um conjunto de cores e eles simplesmente não aceitam esse tipo de cores. Então, a gente quer esse formato aqui. E aí, assim, às vezes o formato que eles escolhem, e aí vamos lembrar até um pouco da teoria que a professora Emanuel ensinou na sala de aula, né? Existe aquela história da cor verde e da cor vermelha. Você não pode escolher essas 2 cores, porque, como contraste uma com a outra, porque existem pessoas daltônicas que não conseguem diferenciar o verde e o vermelho. Pode acontecer uma situação de uma determinada pessoa não aceitar essa história e querer porque queria o verde e vermelho. Bem, aí que vem a experiência e a usar e abusar da criatividade para você escolher uma cor que não, assim, vai ser complicado uma saída para esse problema, mas você pelo menos tenta minimizar ou escolher alguma cor que, assim, evite esse contraste, né? Um verde que seja um pouco mais próximo do azul, ou então um outro tipo de vermelho, uma cor mais próxima do vermelho, pode ser o laranja. Então, todos esses tipos de informação, como cores, o tamanho e tipo, a quantidade de informação que você vê no mesmo... mostrar um dashboard, às vezes tem gente que gosta de colocar um monte de gráfico lá e aí tipo, extrapola a capacidade da pessoa de até entender o que está acontecendo ali, né? Então, fica o cockpit do avião, né? Fica um negócio assim, tipo assim, para uma pessoa que
Tá lá no Facebook, abre o site, olha durante 30 segundos e fecha, não tem como você botar essa quantidade exagerada de informações. E mesmo pessoas que às vezes estão trabalhando, então entre uma reunião e outra, eles não estão tempo para ficar o dia todo olhando a visualização, né? Então você tem que construir uma forma que ele possa fazer as análises dele o mais rápido possível e também responda as perguntas das análises que ele quer fazer. Então, envolve todo esse aparato, e aí que tem, aí como voltando para o ponto inicial, né, que exige a parte da teoria, mas também exige muito da experiência na hora de você estiver trabalhando com diversos. Então, não vai ter a minha caixinha preta ou a minha fórmula matemática que eu diga assim, olha, o meu dado é sobre desempenho de banco de dados. Me diz qual é o gráfico que eu tenho que usar. Jamais. Tem a caixa preta de gráficos que você pode. Agora, qual é o melhor? Isso não existe. Inclusive, quem está fazendo isso é o QuickSense, a ferramenta... $1 milhão de dólares, quem sabe essa daí. A pergunta de $1 milhão. Mas a última versão do QuickSense, ele está sugerindo qual é o gráfico que a pessoa deve utilizar. Né? Mas, assim, no final vale a experiência do profissional que está trabalhando com visualização de dados decidir qual é o melhor gráfico. Se você não for experiente na área, você pode só usar o Tableau e jogar os eixos, né? E ele já gera o gráfico apropriado, dada a dimensionalidade do problema. Né? Não que seja... Também, Mas, pois nesse caso, é o gráfico que pode ser utilizado. Pelo menos ele dá uma sugestão, uma diretriz, né? Ele é o padrão dado, esse formato de dados, o padrão é esse. Não quer dizer que aquele é o melhor gráfico, quer dizer que aquele pode ser utilizado. E para vocês que trabalham com visualização de dados, quais as principais armas, ferramentas do profissional de visualização de dados? Arthur? Bom, as principais armas, assim, para mim, pelo menos, exige um pouco do estudo teórico, né? Assim, quando eu falei, por exemplo, das cores, exige um pouco da teoria, da parte cognitiva que o ser humano pode entender daquela visualização, né? Então, existem alguns livros que podem ser estudados e trabalhados, e até alguns cursos que as pessoas podem fazer para entender melhor um pouco sobre visualização. Mas existem outras armas também, ferramentas e a parte técnica que você pode trabalhar. Bem, Python tem diversas bibliotecas, né? Tem o Matplotlib, tem o Seaborn, tem o Plotly, e aí agora tem o Dash. Já tem diversas ferramentas que, na verdade, são de BI, mas eles trabalham muito com... BI é Business Intelligence, mas eles trabalham muito com visualização de dados, que são... Bem, o Tableau é o mais conhecido, né? Mas tem o QuickSense também, tem o Power BI, enfim, diversas outras ferramentas que você pode trabalhar e trabalhar com eles, e, enfim. Cada um tem as suas peculiaridades, né? Um tem as suas vantagens e desvantagens, e aí cabe à pessoa o tipo de dados que ela está trabalhando e o tipo de use case que ela está trabalhando, ela vai decidir qual é a ferramenta que é mais adequada para ela. Né? E Nilo, as suas armas? Muito bem. As minhas armas que eu mais utilizo são Seaborn, Pandas. O Pandas ele é mais conhecido por tratamento de dados, mas ele também tem um conjuntinho básico de ferramentas para visualização. Eu trabalho muito com Tableau e eu também utilizo um serviço chamado Metabase, que ele é um cliente que você instala num servidor que você hosteia em algum lugar e ele serve como uma plataforma de business intelligence para a sua empresa. Então, você cria determinadas visualizações dentro daquele serviço e você pode distribuir para links públicos, por exemplo, ou então você pode permitir que os seus usuários baixem os dados. Enfim, depende muito do fim. Para quem é? É para mim? É para o stakeholder? É para os engenheiros? Então, assim, dependendo daquela necessidade, daquele dado instante, eu uso uma ferramenta diferente. Mas, em geral, essas são as principais. Professora Emanuele, suas armas. Só um parênteses, antes de eu falar das minhas armas. Professor Zé Maria, você sabe qual é o software de visualização mais usado no mundo? Tableau. Não. Excel. Todo mundo sabe Excel. É o Excel. É a ferramenta sem sombra de dúvida.
E o problema é que não é própria para visualização, né? Então, assim, os valores padrão que tem no Excel são os piores que você pode usar para... Então, você saber um pouco de princípios de visualização já ajuda a ter o Excel como uma arma, entendeu? Porque você pode usar para seu favor. Eu vou contar os gráficos que eu faço para botar nos artigos que é no Excel, né? Meu Deus. E aí ficam com aquelas Meu Deus. berrantes, né? Dica feroz, se você tinha problema com a escala, até a interpretação do gráfico. Se você utiliza Microsoft Excel, nada te impede de usar o Google Docs, porque ele está evoluindo violentamente. Melhor a parte de gráfico. Melhor que a do Excel. Eu acho que todo mundo passou por essa experiência de gerar gráfico no Excel, né? E é complicado mesmo. Mas, olha, da minha experiência que eu estou passando por aqui, eu lido com essa situação do Excel quase todo dia, sabe? E aí eu estou meio que pregando a palavra sobre o QuickSense. Porque aí, além do QuickSense permitir te escolher as cores, e ele também tem uma ferramenta self-service, você só arrasta, você pode arrastar tanto os KPIs, quanto as dimensões, quanto os próprios gráficos, assim, você só arrasta por meio do dashboard. Também ele aguenta Big Data, né? Então, por exemplo, o Excel, 400 mil linhas, mesmo com o computador mais poderoso aí, ele trava, não aguenta mais. E aí, quando você vai para o QuickSense, tem dashboard com 400 milhões de linhas, 500 milhões de linhas, e para ele está rodando tranquilo, como se tivesse, sei lá, 10 linhas no Excel, sabe? E ele joga isso na memória, né? Qual é o segredo? Ele joga na memória. Na verdade, é tipo assim, né? Você tem diversas formas de você transferir esses dados. Você pode transferir do Excel, você pode pegar um CSV, você pode fazer conexão com o banco de dados, e aí ele transfere tudo para a memória. Assim, existe eu não sei, existe alguma estrutura do QuickSense que ele torna o acesso à memória mais otimizado. Inclusive, eles têm o próprio formato dele. Ele tem um formato dele que chama KVD também, que é tipo assim, se você quiser armazenar ele, você armazena nesse formato, e quando você vai ler de novo no QuickSense, ele lê muito mais rápido e armazena muito mais rápido do que qualquer outro formato. Por exemplo, um CSV, ou se ele for ler de um banco de dados, vai demorar, às vezes demora, por exemplo, 500 milhões de linhas, vai demorar 2 a 3 horas. Tá? Eu também tenho serviço de armazenamento customizado de dados. Pois é. Então, aí ele armazena, coloca tudo na memória e roda. E aí vai. O Tableau também tem uma funcionalidade semelhante, né? Que ele faz o download dele próprio dos dados e ele coloca uma estrutura de dados apropriada para ele. E aí então, se torna muito mais rápido do que se você estivesse lendo de um arquivo estático em memória, né? Foi uma tendência desses pacotes de software de visualização que não lidavam muito bem com Big Data, com conjuntos muito grandes. Eles investiram muito nessa questão de lidar com muitos dados. Tableau comprou outra empresa que era própria disso, acho que era Hyper, o nome da empresa, e que eles têm essa engine de processamento de dados. Pois é, o nome do formato de arquivo que eles utilizam é esse, é um Hyper. E eles tiveram que fazer isso porque senão eles iam ficar para trás no mercado. Se você vê o QuickView, então, o QuickView tipo assim, além das visualizações serem, assim, aquela coisa bem antiga, né, ele, com Big Data, ele já tem um pouco mais de dificuldade. Mas o QuickSense, por outro lado, ele já tem bem mais fácil, embora os dois usem a mesma estrutura de dados, o QuickSense para você visualizar Big Data é bem tranquilo, roda bem suave, né? Aí que vem a parte que até o Nilo estava comentando sobre a história de você, não é só a parte da visualização, mas envolve um pouco da limpeza dos dados e você saber como tratar os dados, porque existe um problema no QuickSense que você não pode criar chaves sintéticas, que é, por exemplo, você não pode relacionar duas tabelas com duas colunas, 2, 3 ou múltiplas colunas, né? Isso aí vai acabar gerando uma chave sintética que vai acabar tornando o dashboard muito lento. Então, a parte de você saber relacionar no banco de dados, né, saber relacionar duas tabelas e saber como o QuickSense trabalha relacionando essas duas tabelas, por exemplo,
O QuickSense tem uma coisa maravilhosa que ele tem duas colunas com o mesmo nome, ele junta, né? Então, mas isso aí pode criar um problema. Por exemplo, suponha que você tem duas tabelas que as duas colunas se chamam data, tipo a data lá, data de nascimento. E aí, seria importante você relacionar... Importante não, estaria certo você relacionar essas duas colunas? Não. Né? Então, você tem que trocar o nome, e aí, relacionar essas duas tabelas através de um ID, ou através do nome, ou através do CPF, ou whatever, né? E, enfim, tipo assim, exige também um pouco de conhecimento a respeito de tratar os dados em si, né? E saber lidar com os dados. Eu tenho uma curiosidade, como é que é o dia típico de um profissional que trabalha com visualização de dados? Você acorda, chega na empresa e faz o quê? Você tem que abrir seu e-mail, né? Para todo santo dia tem alguém pedindo algum dado de alguma coisa, né? Ei, eu quero saber coisa tal. Também, né? Não, a gente tem uma versão, um concorrente do Slack, que é uma cópia do Facebook, que a gente utiliza e tem lá isso também. Mas, enfim, aí você tem que ir lá no seu e-mail e ver o que ele quer, né? Eu quero saber coisa tal. Aí você tem que saber para quem é, né? Aí você vai mandar isso aqui para onde? Isso aqui tem que ser bonito, isso aqui tem que ser feio, isso tem que ser dinâmico, né? Dependendo das características, né, da solução que ele quiser, você vai ter que implementar uma solução diferente. Mas, em geral, o que a gente tem que fazer? Se for algo altamente SQLizável, você faz em SQL. Aí você vai lá e baixa os dados. Uma vez com os dados, aí você vai escolher alguma plataforma para fazer a visualização. Você pode fazer isso tanto no Tableau. Se for no Tableau, o SQL ele junta bem com o Tableau. Se não, você vai para o Scalene, não. Você vai para o Pandas e o Seaborn. Então, dependendo do que... Se for muito complicado, você extrai o SQL, trata com Pandas, usa o Seaborn para gerar a visualização. Se tivesse interativo web, mesma coisa, só que aí você faz JavaScript no lugar do Seaborn. É altamente estruturado o problema. Você gera o SQL, joga no Tableau, aí você pode baixar os dados e mandar para quem quiser, ou você pode gerar uma visualização, colocar ela online, depende da necessidade. É um problema que é um relatório, por exemplo, relatórios são quase uma visualização, mas não é visualização, né? Relatório é extremamente frequente você precisar de relatório. No caso de relatório, geralmente você precisa de vários filtros, você precisa que ele seja permanentemente atualizado, você tem que permitir que o cliente seja capaz de baixar os dados dele próprio, você tem que permitir que o cliente mande aquilo para, sei lá, um parceiro de marketing e por aí vai. E aí você vai lá e utiliza algum serviço externo ou um data warehouse que você mesmo faz para poder disponibilizar tirar os dados da produção e torná-los da visualização. Mais ou menos depende, né? Mas, em geral, esse é o mainframe. Mas você, quando abre o seu e-mail, sempre na tarefa lá que o seu superior ou o seu cliente passou para você, sempre tem uma pergunta de partida? Às vezes, o pessoal acha que eles entendem melhor do que a gente, né? Do que eles sabiam. Eles dizem, eu quero um gráfico tal que faz coisa tal. Aí eu... Tá, mas... O cara não dá a pergunta, ele já dá a resposta. Ele diz, eu acho que a gente precisa de um gráfico do jeito tal, do jeito tal. Tá bom, ok. Aí mas eu vou fazer, mas você pode me dizer o que você quer fazer? Eu quero usar isso aqui pra coisa tal. Aí você, como uma pessoa mais segura de si, você faz o gráfico que ele pediu e o gráfico que ele provavelmente vai querer. Aí você manda pra ele o que ele pediu, ele diz, eu queria fazer coisa tal. Tá, pronto, já tá aqui o link. Aí você coloca, né, em geral, você precisa manter... Uma coisa interessante que ninguém nunca fala sobre visualização de dados, que no longo prazo você vai ter uma quantidade imensa de visualizações. É imensa. O problema organizacional de visualização de dados é um problema sério. É um problema que, por exemplo, o Tableau é uma desvantagem grave do Tableau. O Tableau não tem controle de versão, por exemplo. Isso é terrível. Aí, por exemplo, o cara me pede uma coisa, aí metade das vezes isso já existe, tá no canto tal. Passei lotado, não vi, não. Aí poxa, mas eu falei digital. É porque era um gráfico de barra, eu gosto mais de gráfico de linha. Tá bom, eu vou transformar em gráfico de linha. Resposta para você. E Arthur, como é que é o dia típico aí na Electrolux? Eu queria só abrir um parênteses que eu adorei o comentário do Nilo sobre esse
problema não tem o controle de versão e não tem, assim, eu sinceramente tenho, assim, a forma de como eu trabalho com visualização de dados por lá, às vezes eu tenho esse problema de como se organizar e aí utilizar das boas práticas e enfim, né, de se organizar na hora que você está construindo a visualização de dados, né? Adorei esse ponto. Mas, bem, a minha rotina também é abrir e-mails, né? Ler, e geralmente é um e-mail com uma lista enorme, assim, né? De questionamentos sobre, eu estava olhando no dashboard ontem, e aí esse negócio aqui não me agrada muito, isso aqui eu queria mudar, isso aqui seria melhor se fosse assim, se fosse assado, né? Mas, assim, eu trabalho com um time, né? O time de Data Science da Electrolux é um time global, então a gente trabalha com diversos use cases que vão desde EMEA, né, na Europa, Europa, Ásia, América Latina e North America. E aí ele tem os mais diversos casos possíveis, né? E aí vai ter um time que vai trabalhar colocando esses dados no banco de dados, né? No Data Lake, não no banco de dados, né? Na verdade no Data Lake, né? Que ainda tem que trabalhar na estruturação e também na limpeza, enfim, preparar os dados para os cientistas de dados, né? Essa é a parte aí, é a parte de plataforma, que aí tem os engenheiros de dados e até arquitetos de dados que responsáveis por isso aí. E aí, na outra parte, que é a parte analítica, aí vai ter o pessoal de Data Science, que aí vai ter um pessoal que normalmente trabalha com notebook, a gente não utiliza o Jupyter, a gente utiliza o Databricks, e aí, normalmente utiliza o Databricks para fazer exploração de dados. E aí, tem uma ideia dos dados que você está trabalhando e tal, para, a partir daí, você partir para a visualização, né? Então, assim, eu trabalho com exploração de dados, mas normalmente o que chega para mim é a parte de visualização de dados. Então, eu trabalho praticamente todo dia, o tempo todo com QuickSense. Então, tipo assim, a gente tem use case, a gente tem as métricas, os KPIs, e o que normalmente o nosso stakeholder quer ver. E aí a gente começa a implementar alguns mockups, né? Alguns exemplos de visualizações que a gente pode construir, né? E aí a gente usa e abusa da criatividade, mas sem também fugir do que o stakeholder está pedindo, né? E aí é muito de feedback, né? A gente passa 1-2 dias construindo a visualização, vai para uma reunião, mostra para ele, e aí, tá, eu gostei disso aqui, eu não gostei daquilo ali, eu gostaria de ser assim. Às vezes envolve um pouco do conhecimento matemático da pessoa, porque quando você vai criar a métrica, não basta você jogar uma métrica qualquer, né? Você tem que jogar a métrica de acordo com... Aí tem um entendimento um pouco de business, né? Você tem que conhecer o seu stakeholder, saber com que ele trabalha, como ele trabalha, qual é a fórmula que ele usa, porque você pode, de repente, criar uma fórmula lá no QuickSense, mas a fórmula ela não é válida, ela não tem nada a ver com a fórmula com que ele usa para fazer as análises dele, né? E, enfim, gerar os relatórios dele, né? Então, envolve muito, assim, da parte técnica, de você saber construir o dashboard, né? E aí levar a parte da teoria, enfim, tudo que já foi até falado aqui nessa entrevista, mas também envolve um pouco da pessoa sentar numa reunião, se portar e, principalmente, ouvir o seu stakeholder. E aí ele vai ter muito o que falar. Acontece esse problema, às vezes, de ele não ter, tipo, achar que sabe mais do que a gente, né? Mas a gente não reage, escuta ele, vê o que é que ele tem para dizer. Uns mantras. E aí, todos os mantras, né? Mas, assim, como você é o especialista, né? Você também tem que manter a sua posição e assim, tipo assim, trabalhar, saber falar, né? Ter a desenvoltura para convencer o stakeholder de que a sua solução é melhor. Então, tipo assim... É impossível dizer que a solução é dele. Às vezes acontece. Você me deu uma ideia brilhante, olha aqui como ficou. Pois é. Então, e às vezes acontece, né? Às vezes, tipo assim, olha, mas eu quero assim. Tá bom,
assim, você já fez todo o trabalho de convencimento, ele quer daquela forma, faremos daquela forma, né? Mas... Esta é a sua parte de dizer que eu avisei, né? O problema comum que às vezes... é isso pro seu stakeholder, né? Não, você não fala eu avisei, né? Você diz, olha, eu acho que o modo apropriado de fazer isso aqui é do jeito tal. Aí ele diz, não, mas eu quero assim. Ok, mas eu vou dizer de novo, o jeito apropriado, de acordo com o que eu sei, o jeito apropriado é esse assim. Mas já está pedindo assim, eu vou fazer assim, tudo bem. Fazer o quê? Um problema comum que as pessoas que não têm muito conhecimento matemático ou não têm muito conhecimento do tamanho que o banco deles tem, é que eles querem resumir tudo a uma coisa só. Eu quero um número grande. Ele é verde quando é bom e vermelho quando é ruim. Eu disse, infelizmente isso não é possível. Você pode ter dois casos totalmente diferentes e que o número é igual. Um é bom e o outro é ruim. Mas os dois são verdes. Aí você, tá bom, mas o que você sugere? Aí você vai lá e diz, olha, você pode usar curtosa, você pode usar mediana, você pode usar... você não diz esse tipo de coisa, né? Você tenta fazer uma coisinha mais bonitinha, que não é tão simples quanto a proposta dele, mas também já não é mais trivial. Aí ele, não, prefiro meu número verde. É difícil, né? O nosso papel como um profissional de visualização, né, é tentar fazer uma grande quantidade de dados em um plano menor, com a perda mínima. Perda sempre haverá. Mas como é que a gente minimiza essa perda? Às vezes é difícil. Às vezes a gente conhece como é a solução apropriada para isso, às vezes não. Mas eu acho que a parte interessante aí é justamente tipo assim, aí que vem a parte também da soft skills, né? De você saber conversar com a outra pessoa, né? E aí tem uma característica muito interessante, aí eu vou falar um pouco de cultura sueca, né? Suecos amam reunião. As coisas que eles mais gostam de fazer na vida deles é fazer reunião. Então é tipo assim, você abre o calendário... sueca, então. Mas é tipo assim, e aí nessas reuniões é tipo assim, você vai estar falando com outra pessoa, né? Tipo, você não vai estar trabalhando sozinho o tempo todo lá na sua mesa e fazendo o que tem que fazer, né? Vai estar lá na reunião e aí você aquela história, né? De ouvir e falar e prestar atenção, enfim, né? Assim, pelo menos para mim, na parte de visualização, isso acaba se tornando uma coisa interessante, porque aí cria essa cultura de feedback e cria essa cultura também da conversa, né? Da discussão, do debate saudável. E é tipo assim, suecos também têm essa cultura também de eles não entram em conflito, né? Eles fazem da melhor forma possível para que assim, se debata, que todo mundo tenha os seus pontos e que aí todo mundo possa decidir em comum. Mesmo que para isso leve 10 reuniões. Mas, assim, é uma coisa interessante que acaba influenciando no nosso modo de trabalho aqui. Mas mudando um pouquinho de assunto, professora Emanuele, como é que a gente chama o profissional de visualização de dados? Analista de VD? Eu chegar assim pro crush e vou dizer, eu sou analista de VD. Bota no LinkedIn. Tem. Como é que vocês colocam no LinkedIn, né? Eu coloco Visualization and Specialist. Gostei. Eu pensei que era Data Vis Analyst. Aí já é Data Vis Analyst. Mais amplo, né? Aí você faz mais visualização. Assim, os termos que eu conheço, né? Especialista em visualização, visualization design. Então vai depender, porque como os meninos falaram em vários aspectos, você pode trabalhar em vários tipos de coisas dentro de visualização, né? Então, dependendo do que você trabalhar, você pode dar essa nomenclatura mais adequada com o que você está trabalhando. Arthur, aí na Suécia você é chamado como? Eu sou cientista de dados. Sou chamado de cientista de dados. Mas tem o pessoal de business analyst também trabalha muito com visualização, né? Principalmente com essas ferramentas de BI. E aí tem também, assim, mercado de consultores e especialistas em visualização de dados também. Assim, mercado de consultor na Suécia já é forte. E aí, de visualização, então, assim, todas as empresas estão pedindo pelo menos um especialista de visualização
Principalmente que sabe trabalhar com Big Data. Nilo, como é que te chamam aí na empresa? Menino dos gráficos. Eu não sei se é melhor ou pior do que menino de TI, né? Menino da TI. Menino da TI ainda é melhor, né? Porque menino dos gráficos. Menino da TI. Assim, na realidade, menino dos gráficos é a brincadeira. Toda vez que eles precisam de um gráfico, os meus amigos dizem, você pede. Pega aí o menino do gráfico aí, ó. Mas eu trabalho tanto quanto Data Science, quanto como desenvolvedor. Numa empresa não tão grande, você acaba tendo que resgatar as responsabilidades que seriam, por exemplo, se você é um especialista de visualização de dados, alguém precisa pegar o dado para você. Quando a empresa não é tão grande assim, você é o cara que vai pegar os dados. E se os dados não existem, você é o cara que tem que implementar a estrutura de dados. Aí você acaba sendo obrigado a acumular diversas responsabilidades diferentes. Isso é extremamente comum em startups. E startups tem poucas pessoas e a gente fala que eles usam wear several hats, né? Você precisa fazer várias coisas que não necessariamente têm a ver com aquilo que você gosta de fazer. Mas, nesse aspecto, eu trabalho como Data Science, eu tenho que fazer modelos, eu tenho que fazer sistemas de arquitetura para salvar os dados, porque eu não tenho como fazer a predição em cima de dados que não existem. Então, eu preciso lá fazer a arquitetura que vai salvar esses dados. E eu também trabalho com a visualização. E também com o desenvolvimento, né? Mas quem é que trabalha com visualização? Eu acho que a visualização ela entrou em voga muito por conta de ser toolbox de Data Science, e Data Science hoje está na crista da onda, né? Todo mundo só fala. O que vem da visualização pode ser utilizado como um Data Analyst, que é, no caso, se você tem um especialista em visualização de dados, você precisa do cara que pega o dado para você, e esse cara é o Data Analyst. Ele não sabe programar, não necessariamente, mas ele precisa saber SQL, ele precisa mexer com Excel, e ele pode mexer com SAS ou Tableau, etc. Você tem o analista de Business Intelligence. Ele tem as competências de extração de dados que o Data Analyst tem, mas ele também precisa atuar como gerente. Aí esse cara, ele tem que usar as visualizações que ele vai criar para convencer os gerentes, ele precisa convencer a equipe de engenharia, ele precisa convencer a equipe de marketing, a equipe de vendas, o conselho. Você usar os gráficos para convencer pessoas. Porque quando você é um especialista em visualização, você cria gráficos. Mas quem é que usa esses gráficos? No caso do Business Intelligence, ele cria e ele usa. E tem também o Data Scientist, né? O Data Scientist, no processo de análise exploratória dos dados dele, ele precisa de visualização. Então, esses são os principais, as principais profissões que utilizam a visualização de dados. E, além, claro, dos especialistas de visualização e designers também, né? E, professora Emanuele, o que é que o aluno da área de computação e dos diversos cursos da área de computação precisa aprender para trabalhar com visualização de dados? Tem um conjunto de competências, né? Que seria o ideal que o aluno tivesse, né? Primeiro, é bom que saiba programar, principalmente se você está construindo suas próprias visualizações. Se você for um mero usuário de ferramenta, nem tanto, né? Mas se você pretende construir suas próprias visualizações que não existem nesses pacotes, né? Nesses softwares fechados, então é bom que você saiba programar. Outra coisa é essa questão de saber lidar com os dados, porque muitas vezes o dado não vai estar no formato que você gostaria que tivesse para visualizar, então é bom que você saiba manipular dados. Provavelmente nunca vai estar. Nunca vai estar, sabe isso? Nunca vai estar. É aquela coisa do 80% do tempo preparando dados, é a maior. Então, preparar os dados, saber programar. Aí vem a parte mesmo dos princípios de visualização. Você tem que saber a questão das cores, dos atributos pré-atentivos, aqueles que são melhores, mais eficazes para você fazer comparações, para você fazer uma busca, para você fazer a informação saltar aos olhos. Então, todo esse tipo esses princípios você tem que dominar para poder você usar ao seu favor. Senão você vai construir informação ou visualizações que a pessoa vai passar horas e horas olhando e não vai extrair a informação que você gostaria, né? Ou ela não vai olhar, né? Ela vai olhar, exatamente. Se você souber um pouco de estatística, vai ajudar tanto a sua vida, mas assim, muito mesmo. Sim.
mesmo, não é? Sim. Tem pelo menos noções de estatística. Importante. E, Arthur, a pergunta que todo mundo quer saber: quanto ganha um profissional de visualização de dados? Eita, menino. Olha, na verdade, assim, né? Tipo assim, um profissional de visualização de dados, ele vai depender muito, assim, de como a gente já tinha discutido aqui, né? Que às vezes, como o Nilo até falou, né? A visualização de dados ela acaba sendo um toolbox. Então, uma pessoa que trabalha como data scientist na Suécia, que o mercado está bem aquecido, ele ganha em torno de 30 a 40 mil coroas. Né? 30 a 40 mil coroas, é só dividir por 10, vai sair 3 mil a 4 mil euros. Mas isso é uma pessoa que já está em nível sênior, né? Uma pessoa que está em nível júnior, né? E já está começando, e aí ele vai ganhar em torno de 20 a 30 mil coroas, que vai ser 2 mil a 3 mil coroas, né? E seria... Pois é, e aí a pessoa que trabalha como especialista numa empresa de consultoria, ele chega até a ganhar em torno de 30 a 40 mil coroas, 3 a 4 mil euros, né? Como consultor, ele ganha até um pouco mais. A não ser que ele seja o consultor, seja só ele mesmo a empresa, né? Ele ganha, por hora, ele ganha muito mais. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos eu conheço alguns valores de lá. Os cientistas de dados nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você usa valor anual, né? Você não fala valor mensal. Ou fala valor por hora. Nos Estados Unidos, os cientistas de dados que tem que ter, na maioria das vezes, né? Ou a visualização como toolbox, ele chega a ganhar 90 mil dólares anuais. É a profissão, dentre as especialidades de programação, você considerando engenheiros de software, ou back-end engineers, front-end engineers, designers, etc. O Data Scientist é o que é mais bem pago hoje nos Estados Unidos, 90 mil dólares anuais. Aí, se você for um especialista, por exemplo, você pode ser um L3, você pode ser um especialista em, sei lá, você trabalhou no HighCharts, ou você é um especialista em Tableau, aí é uma profissão de nicho, mas como você é o único, você vai ganhar bem. Quando aquela vaga aparecer, aí você vai ganhar aproximadamente uns 70 mil dólares anuais. Aí o Data Analyst, ele está na parte mais baixa dessa cadeia alimentar, ele chega a ganhar 58 mil dólares anuais. Se você tiver doutorado, isso ainda aumenta. Acho que vai até uns 120 mil. Aumenta. Não, pois é, esses são valores médios, né? Sim. E eles chamam, principalmente Data Scientist, eles estão chamando muito o pessoal com doutorado. Estão valorizando muito o pessoal com doutorado. Esse valor ainda vai aumentar, né? Vai entender bem das coisas, se você tem uma bagagem. Ainda tem um ponto interessante também, que o Nilo falou, que se você é especialista numa ferramenta específica, você ainda ganha muito mais, né? Então, o pessoal o Quick, ele é uma empresa sueca. Então, tem, assim, mercado de consultores de QuickSense e QuickView aqui, ele é alto, assim, e o pessoal ganha relativamente bem, né? Tem pessoal que chega a ganhar até 50 mil coroas. E tem certificação para essas ferramentas aí? Já chegou, esse mercado de certificação já chegou na visualização de dados ou ainda não? Como é que está aí na Suécia? O profissional, Certifier, Tableau, Zen Master. Para ser sincero, eu nunca verifiquei se... Eu acho que pro Quick ele existe... Não só pro QuickSense, né? Mas pro Quick ele existe certificação, né? Ele tem os custos dele, né? Não são baratos, são até caros, né? O do Tableau também são até um pouco caros, né? Mas a certificação eu nunca cheguei a verificar, não, se existe ou se não existe. Manu? Pois é, no Tableau eles certificam as pessoas, que são várias categorias lá, né? A que eu conheço mais é a que chama de Tableau Zen Master, que aí se você tem umas provas que você faz, se você passar nessas provas, você ganha, é tipo um totemzinho. O Tableau, ele faz tipo o que a gente chamaria como escola de verão, né? Ele oferece cursos e você, sei lá, tem um nível intermediário, avançado, etc. Aí eu fui convidado a ir para San Diego, eu, amigo, infelizmente eu não vou poder ir, porque San Diego está muito longe. Não tem problema não, tem em São Paulo. Lá, agora sim, agora eu vou. Aí sim. Mas, de fato, o Tableau, ele realiza para dizer, esse cara aqui é um profissional de Tableau. Até porque tem muita coisa. O básico é fácil, mas o avançado é bem difícil. E vocês podem comentar casos de sucesso, fracasso, impressionantes, assim, sobre visualização de dados? Aquela que você fez,
pensava que ia arrasar e foi uma bosta? Não, eu acho que aquele que a gente fez juntos no mestrado lá, aquela visualização que a gente construiu para a minha defesa, eu gostei muito dela. Acho que a parte do feedback lá de a gente tendo reuniões semanais, e inclusive com o Nilo também, com o João Paulo, foi bem importante porque a primeira versão era um negócio assim, tinha um monte de coisas, um monte de cores, um negócio que não dava para entender nada. E a partir do feedback, e aí e a gente está conversando todo dia sobre aquilo ali, a visualização no final ficou... Mas quem era o stakeholder? Era a orientadora? Orientadora. Mas eu reclamei muito do preço. Pois é. Nilo, tem e aí o caso... sucesso ou fracasso? Eu tenho um caso triste. Tem um caso assim que eu fiquei... Foi a disciplina da Manu, não? Não foi não. Eu fiquei um pouco triste. Eu fiz um gráfico que era um gráfico que tinha que registrar a quantidade de eventos por mês. Aí, e esses eventos eles eram divididos em categorias. Então vamos supor que janeiro tinha tantos eventos vermelhos, tantos vermelhos, azuis e verdes. Aí eu fiz um gráfico de barras empilhadas, né? Aí você tinha lá as barrinhas vermelhas, aí ficava em cima as azuis e depois as verdinhas, etc. E nesse gráfico você era capaz de identificar quantos eventos vermelhos aconteciam por mês, qual era o percentual deles no mês. Aí tudo bem. Aí alguém vem e me pergunta, né? Eu queria saber, eu queria um gráfico de quantos eventos vermelhos acontecem por mês. Eu disse, mas você já viu o gráfico no canto tal? Eu disse, esse gráfico aqui eu nem reparei, porque ele é uns gráficos de barra, não gosto de gráfico de barra, não. Aí tá bom. Aí eu fiz uma cópia do gráfico, um gráfico de linha, né? Só que aí você perde a proporcionalidade. Aí ele olhou e disse, muito melhor, tá muito mais bonito. Mas tem como você fazer um gráfico que tenha o percentual? Eu disse, poxa, mas estava no primeiro gráfico. Estava no primeiro gráfico, era só você olhar. Aí, tá bom, eu fiz um outro gráfico de linha, dessa vez com percentuais. E os dois gráficos que eu gerei estavam no primeiro. Mas ele não percebeu, ou não sei se foi uma falha dele, não sei se foi uma falha minha. Eu fiquei assim, poxa, falhei na vida, será? É porque nesse exemplo aí do Nilo, tem um problema que acontece muito com visualização, que as pessoas não sabem ler gráficos, além dos mais comuns, que é o gráfico de barra e um gráfico de linha, né? Fora desses dois, um gráfico de pizza, né? Mas fora disso... minha nossa. Fora isso, eles não sabem ler. Então, assim, existe todo também um trabalho de você ensinar as pessoas como ler os gráficos, que informação está ali, para poder depois ele mesmo ter esse insight, esse gráfico tem as duas coisas, né? Então, isso também faz parte do trabalho de visualização, você educar as pessoas. E até isso no artigo, eu estava pensando aqui no artigo, às vezes você bota um gráfico elaborado num artigo científico, por exemplo, e o revisor não entende o gráfico. Se você não explicar textualmente, às vezes, o gráfico, ele não vai entender, né? Então, mas também é seu trabalho, é sua missão fazer com que as pessoas entendam o seu gráfico. Tem um pouco da história da escolha também, né? Tem o pessoal que adora escolher gráfico de pixel em 3D. Que dá uma dor muito grande. Então, a gente vai chegar nessa discussão sobre os gráficos 3D. Mas... Estamos pegando seu óculos, né? Mas, Arthur, suas dicas matadoras para quem quer entrar na área de visualização de dados. Livro, curso, blog, o que é que você indica aí para quem quer começar nessa área? Olha, o que eu indico, assim, existe além de faça a disciplina da Manu. A disciplina da Manu de visualização, eu queria até enfatizar o nome que ela botou no nome da disciplina, aula imperdível de visualização de dados. Imperdível. O imperdível já diz tudo, sabe? Mas na internet tem muitos bons materiais, muitos bons cursos, né? Então, o próprio Tableau, o próprio Quick, eles têm os cursos dele, né? Alguns gratuitos, outros pagos. A comunidade dele já é muito ativa, né? Qualquer coisa que você perguntar, leva em torno de 5 a 10 minutos para alguém responder. Então, tipo assim,
principalmente você procurar alguns casos na internet, alguns use cases na internet e assim de dados. Você pode usar dados até pessoais, assim, você começar a brincar e aí construir alguma coisa, construir alguns gráficos e principalmente trabalhar com feedback, né? Aquilo que eu construí, ele é legal, ele é interessante, me diz, o que é que tu acha? Tu gostou, não gostou? E aí, tipo assim, vai muito do feedback, né? Tem alguns cursos, tem um que tem dois que eu recomendo muito, que chama DataQuest.io, que, assim, ele é um pouquinho caro, mas é tipo assim, ele ensina visualização com Python, e ele ensina muito bem. Eu gosto dele porque ele divide a tela em duas partes, né? Tem a parte do textinho, pequeno texto explicando o que é o use case, e aí do outro lado ele tem a tela com o editor de texto para você programar. Então é muito assim, né? Você lê durante 1 minuto, programa, lê, programa, lê, programa, lê, programa, e aí ele já vai te dando todas as dicas. As dicas deles não são só baseadas em conhecimento técnico, né? Eles se baseiam no livro, agora me fugiu qual era o livro, mas é um livro conhecido de visualização de dados, e tipo, você não constrói os gráficos aleatoriamente, né? Você constrói baseado na teoria de visualização de dados, né? Outro curso interessante que eu recomendo muito chama-se DataCamp, né? www.datacamp.com. O legal dele é que ele é um pouco mais barato que o DataQuest e ele tem, assim, aí é o grande ganho dele, né? Que é os use cases, né? Tipo assim, trabalhar com dados de finanças. Como que você trabalha com dados de finanças? Aí tem um que eu achei maravilhoso, que é data jornalismo e storytelling. Tipo assim, ele faz por temas, né? A desvantagem dele é que, tipo assim, ele tem essa mesma coisa do DataQuest, que você tem, tipo, tem pequeno texto, o exercício já na hora, mas tem o vídeo, né? Eu, sinceramente, assim, é uma coisa pessoal, eu detesto videoaula. Eu não consigo assistir videoaula, eu fico pulando, eu tenho preguiça, e aí eu quero fechar logo, e eu não aguento, sabe? Eu prefiro o outro que aí você, tipo, você lê o texto e já faz, lê o texto e faz, lê o texto e faz. Que aí me mantém ativo e me mantém motivado para fazer o exercício, né? Então, tem isso aí, tem um grande blog do Medium que se chama Towards Data Science, que eles, de vez em quando, tem alguns exemplos de visualização muito interessantes. E tem até, você pode encontrar algumas pessoas da área de visualização, né? Fazendo seus blogs e contando suas histórias e até mostrando seus use cases, né? As coisas que eles descobriram utilizando visualização de dados. O Medium é uma ferramenta maravilhosa para você, até quando você está indo para o trabalho ou indo para, sei lá, tá no ônibus, indo para a faculdade, pega ali o celular, dá uma olhada ali, você lê 2, 3 minutos, né? Assim, já agrega conhecimento. São as minhas maiores recomendações, assim, mas a parte disso, a minha maior recomendação é fazer exercício. Não tem outro meio senão você botar a mão na massa e fazer, e principalmente pedir feedback. Nilo, suas dicas matadoras aí. Tá, tem um site conhecido chamado Free Code Camp. E ele é tipo o Code Academy, só que ele é muito, mas muito completo. Se você quiser se tornar um profissional dedicado a back-end, tem lá uma parte do curso que é só de back-end. Se você quiser se tornar um profissional dedicado só ao front-end, tem lá a parte só do front-end e tem a parte de visualização. Ele começa com D3, depois ele te explica JavaScript, e por aí vai. E não tem videoaula lá, tá, Arthur? Você pode ir lá e ele é gratuito. O Tableau é uma boa. O Tableau, ele é pago, porém, ele tem um nível estudantil. Se você está matriculado na universidade, você vai lá, pega o seu certificado de matrícula, manda pro Tableau, eles vão lá e te mandam a licença. Ela dura 1 ano, se você estiver na universidade ainda, você vai lá e... O Tableau, ele é fácil de usar. Ele é difícil de virar mestre, né? Mas é um bom caminho. Você tem que saber. Começar é fácil no Tableau, né? Virar um mestre Jedi, aí já é outro... Aí é complicado, é bem difícil. SQL, se você tá dormindo na aula do Zé, de FBD, reveja seus conceitos. Uma dica... Você não fez um curso SQL foda. Faça, é uma boa. Deixa o link aí. Hoje mesmo. Deixa o link aí, Zé. Uma dica pouco usual. Aprenda JavaScript. Por que JavaScript? JavaScript é uma linguagem estranha para quando você está aprendendo a programar, mas
tem muita biblioteca gráfica para JavaScript, acaba que para onde você atirar tem uma e você pode aprender aquela e ela vai dar mais ou menos certo. Ela é um pouco melhor, aprender visualização em JavaScript é um pouco melhor do que Python, porque as visualizações em Python elas não são interativas e elas são pobres, para ser sincero. Se você comparar, você pode aprender Matplotlib, que é o framework básico de visualização de dados em Python, mas ele é relativamente fraco e a curva de aprendizado é muito íngreme. Enquanto que o JavaScript também é íngreme, mas ele é satisfatório. Enquanto que os gráficos do Matplotlib são assim meio meh. Aí você pode, por exemplo, aprender HiCharts. A HiCharts ele tem um nível gratuito se você não usa comercialmente. O HiChart ele é um pacote em JavaScript que ele tem várias visualizações que você pode começar a mexer nelas. Já vem tudo pronto, mas você tem que aprender a usar. E tem também a biblioteca da Google, que é o Google Arts, que gera gráficos baseados em objetos JavaScript. E tem também o Charts.js, que é uma biblioteca extremamente conhecida pela internet, que ela passa a ser um pouco mais orientada a objetos, em vez de simplesmente objetos estruturados em JSON. E era isso. Eu posso plantar uma treta aqui? Pode, na hora. O Nilo comentou que em Python não tem nenhuma biblioteca não são interativas, né? Não disse isso não. Eu disse que Disse que eu ouvi. Né? Disse que eu ouvi. Se eu falei errado. Pode as principais. Dar um back forward aí e ver o momento em que o Nilo diz. Tudo bem. Se eu falei errado. Mas quais são as principais? São Matplotlib e Seaborn. E elas não são. Não, pois é. O Plotly tem um problema, ele é pago. Mas ele virou open source. O Plotly virou open source. Virou? Que legal. Porque o dia desse eu tava brincando aí, ele, você utilizou um limite de 25 visualizações. Eu já dei isso. Agora que eu tava gostando. Não é? Ele tem um nível pago, de fato, mas ele virou open source e tem uma parte lá que é permanentemente gratuita. Mas, obviamente, não é a mesma coisa, né? Não, e tem também o Bokeh também, que também é para Python, ele é visualização interativa. Agora, por outro lado, você comparar as visualizações interativas do Python com as de JavaScript, não tem a menor comparação. Pois é, eu tenho um segundo ponto aí também, que é sobre, a professora Emanuel que fala também, né? Sobre essa história de escolher entre JavaScript e a ferramenta lá, tipo o Tableau, o Power BI ou o QuickSense, ou enfim, a ferramenta que você escolher, né? O interessante é que o aluno aprenda os dois. Por quê, né? Porque cada um tem as suas vantagens, né? O Tableau, o Power BI, o QuickSense, whatever, o Plotly, enfim, ele te permite construir uma visualização muito rápida. Muito rápida. Você vai lá, mexe lá nos parâmetros e tal, no instante você cria uma visualização. Mas ele te dá menos liberdade. Então, de repente, se você quiser criar uma coisa mais legal, uma coisa mais interessante, aí, você não tem como, né? Deixa adicionar uma funcionalidade. Você não consegue. Pois é. O contrário, assim, o JavaScript, ele é maravilhoso. Assim, as possibilidades de criações que você tem no JavaScript é o céu ao limite. Maravilhoso de acordo com o seu gosto, né? Não, pois é. Agora, tipo assim, leva um tempo que, às vezes, no caso da Electrolux, é inimaginável se usar JavaScript para construir visualização lá, porque não tem tempo. Assim, o stakeholder quer a visualização e ele quer para onde? Então, não tem como utilizar JavaScript. Embora eu queria muito, né, mas infelizmente não tem como. Professora Emanuel, além das tretas, suas dicas matadoras. Não falaram do D3. D3, que é realmente a biblioteca mais utilizada de visualização no momento. E a visualização para a web, o pessoal está usando D3. Ela é o quê? JavaScript? Python? Ela é baseada em JavaScript. Ela não é uma biblioteca como o HiCharts ou o Chart.js ou o Plotly, que já dá, eu quero fazer um pie chart, me dê instancia um objeto chamado pie chart e desenha. Ela não é desse jeito. Você constrói o pie chart, dizendo quais são os ângulos, quantas fatias, qual o tamanho do círculo, raios. Ela é mais baixo nível. No entanto, a maioria dessas bibliotecas que me falaram são
construídas em cima do D3, né? Então, Sim. você sabendo o D3, você consegue ter mais poder para fazer as visualizações mais customizadas, né? Aí tem algumas bibliotecas acima do D3, uma que está bem ativa no momento, que se chama Vega, e tem uma versão mais simplificada chamada Vega Lite, que o pessoal está usando muito porque ela se tornou como se fosse uma gramática. Aí é mais simples, eu defino um bar chart de quais são os dados que eu preciso e os parâmetros do bar chart, né? Então, eu defino um JSON com essas características e aí ele tem um renderizador que desenha o gráfico para você. Então, você só escreve a especificação e ele renderiza. E eles estão evoluindo bastante essa gramática, né? Agora já tem vários elementos interativos, você já consegue embutir em várias páginas HTML. Inclusive, nos Python notebooks tipo Jupyter, já tem um port, né, da Vega chamada Altair, que aí você consegue, ele renderiza o JavaScript dentro do notebook. É possível porque eu estou rodando dentro do browser. Então, dá para eu código, né, Vega lá dentro do código do Python. Então, você escreve código Python e ele vai renderizar em JavaScript. Sim, aí aproveitando que eu me falo do Tableau, né? Se você é estudante de qualquer instituição educacional no Brasil, no mundo, você tem direito a uma licença, né, educacional do Tableau. Aí, por um ano, se você continuar aluno, você renova e vai renovando enquanto você for aluno. E professores também? Professor também, certo? Vocês podem pegar, Zé Maria, fica à vontade. E o legal do Tableau, porque ele tem toda uma infraestrutura de material de ensino, de aprendizado. Tem vários tutoriais, são mais de 90 vídeos lá para você. Eu sei que o Arthur não gosta muito de ver vídeo, né? Mas tem muitos vídeos lá, Arthur, para você aprender a usar o Tableau, várias funcionalidades. Ele separa lá por introdutório, avançado, preparação de dados. Eles lançaram até uma nova ferramenta só para preparação de dados agora. Então, assim, é uma boa oportunidade porque a vantagem do Tableau é porque eles são uma empresa conscientes com relação aos princípios de visualização, porque muitos desses pacotes de visualização, eles não sabem nada da teoria por trás e a pessoa usa... Joga, faz aí, né? Que nem o Excel, né? Tipo o Excel. Não é desse jeito. A questão das cores, eles têm a preocupação se o público é daltônico ou não, tá aqui uma paleta de cores que é, né, apropriada. Então, Tableau é uma empresa muito séria e as pessoas... Ela veio da academia, as pessoas, né, veio da universidade, fundaram a empresa, então assim, é uma empresa mais cuidadosa com a questão dos princípios de visualização. Uma dúvida que eu fiquei, professora Emanuele, é como é que você avalia a qualidade de uma visualização? Então, por exemplo, um aluno numa disciplina fez uma visualização, ou um profissional, uma empresa fez uma visualização para responder uma determinada pergunta. Como é que você avalia? Ficou bom, não ficou bom? Essa é a segunda pergunta, $1 milhão. É aquela coisa, vai depender do qual era o propósito da visualização. Se ele conseguiu responder às perguntas que ele tinha formulado, né, com aquela visualização, no tempo adequado. Porque, assim, tá certo, né, que toda visualização que você construiu, você queira que eu perceba tudo em menos de 30 segundos. Não é isso. Tem tipos de visualização que você tem que estudar mesmo a visualização, né? Uhum. Se ela atingiu os objetivos que você queria, né? Por exemplo, se eu queria mostrar num relatório, uma apresentação, estou fazendo uma apresentação para o meu gerente, né, meu chefe ali, com meu patrão, que são pessoas de alto nível, eles não entendem nada técnico, e se eles captarem a informação, ótimo, a visualização atingiu o objetivo que ela, né, se propôs. Então, nota 10 para a visualização, né? Agora, se, no entanto, eu construo uma visualização que está linda, perfeita, uso todos os princípios de cores, né, todos os princípios básicos, está lá, sem poluição visual, mas, por exemplo, o designer não teve cuidado com os dados não foram limpos, ele escondeu, não usou os dados todos, escondeu, né, ele, tipo assim, mentiu com a visualização, mesmo ela estando, parece estar agradável, está perfeita, mas, né, nota 0. Não foi uma visualização verdadeira, né? Então, depende. Mas a nota não é binária não, né, professora? Não. Tem uma escala de cinza aí. Arthur, como é que você, como profissional de visualização de dados,
na Electrolux é avaliado pelos seus gestores? Como é que o teu trabalho é avaliado? Olha, assim, muitos dos pontos que a professora Emanuele já são embutidos, já são esses os pontos que são avaliados, né? Mas principalmente a parte de responder a pergunta é a parte mais importante, porque já aconteceu de você construir uma visualização mais maravilhosa do mundo, né? É linda, linda. Você olha e pensa, poxa, segue todos os princípios da aula imperdível da professora Emanuele. O problema é que chega lá o stakeholder e diz, bom, isso aí não serve para mim. Isso aí não serve para mim de jeito nenhum. E aí que vem a parte da conversa, né? De você anotar na reunião, então, olha, queria isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, tipo assim, você não respondeu as perguntas dele, você não produziu o gráfico de um jeito que ele queria e que ajudasse nas análises dele, ele vai dizer simplesmente para você jogar o que você fez fora. Porque você simplesmente não serve, entendeu? Então, tipo, você pega o trabalho de 2, 3, 4 dias, até uma semana fazendo, vai todo pro lixo porque você não se preocupou com essa parte de responder as perguntas. A parte de responder as perguntas é a principal, às vezes muito mais do que até o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico ali, se você der uma vacilada, dá uma pequena ajeitada ali, muda aqui, muda ali, dá certo, entendeu? Agora, responder as perguntas, a parte dos dados, de como você trabalhar com os dados, de você saber como calcular o KPI corretamente, mas você de repente calcula achando que está certo, mas aí, quando você bota todos os dados numa tabela, né, na própria visualização mesmo, você joga uma tabela lá, aí manda ele jogar as measures, aí vê, pô, o cálculo está errado. E aí tem que ajeitar e colocar do jeito do jeito que é calculado pelo stakeholder. Não é nem assim, porque às vezes um determinado conceito ele é calculado de diversas formas, mas o stakeholder ele calcula dessa forma, é dessa forma que ele faz aquela análise há 10, 15 anos, e aí tem que ser daquele jeito. Então, para uma visualização, além dos conceitos teóricos e da parte de escolha de cores, né, o cuidado com todo o cuidado na construção da visualização, para você não, por exemplo, não desconsiderar uma pessoa daltônica, por exemplo, a história do verde e do vermelho, tem a parte de responder as perguntas que para mim é crucial. E eu queria perguntar para o Nilo, como é que a gente mede a produtividade de um profissional de visualização de dados? Porque um programador, eu sei quantas linhas de código ele fez, quantas issues ele resolveu lá no Gira, né? Quantas vezes ele comentou o código. E um profissional de visualização, como é que eu sei que o cara está me enrolando ou não? Como é que eu avalio a produtividade de um profissional? É mais ou menos da mesma maneira que você faria para avaliar um engenheiro de software. Você sabe que se o cara produziu, sei lá, quantos componentes durante aquela semana, se aquele número é muito alto ou muito baixo, pela experiência do restante da equipe, você sabe se aquele cara está enrolando. Como é que você avalia o tamanho do trabalho de um profissional de visualização de dados? Né? Você precisa ter outros profissionais de visualização de dados que estão ali na empresa. Porque se não tiver, como é que eles vão saber se aquilo é pouco ou ruim? A única maneira de você poder julgar, sendo você o único profissional naquela empresa, é se as pessoas estão entendendo ou não, se elas estão gostando ou não, se elas voltam para você para pedir mais. Significa que o seu trabalho está indo mais ou menos no caminho certo, né? Se elas não querem mais, se ela não te pede mais nada, porque algo está errado, né? Se ela está continuamente dizendo, não entendi, tem algo errado. Como é que você avalia a produtividade de um cara difícil, se ele é o único que trabalha com aquilo e você não trabalha com aquilo, você tem que julgar o trabalho dele? Eu acho que a única maneira de você fazer isso é você meter a mão na massa e tentar fazer também. Se você conseguir, é porque aparentemente a produtividade dele não é essas coisas todas, né? Se você não consegue, aí você passa sem noção. Mas se você pensar bem, é exatamente a mesma coisa de produção de código. Se você não produz código, como é que você avalia se o cara está sendo produtivo ou não? Não tem como. Então, é uma pergunta sem saída. Você tem que saber fazer. Ou você avalia o resultado do cara, se ele está te agradando ou não. Não, só um ponto que talvez seja interessante falar também é que é um pouco também da criatividade do profissional, né? Tipo assim,
mais do que responder as perguntas. Será que tem perguntas que o stakeholder nunca pensou? Aí vai da criatividade na hora que ele está explorando os dados, né, e descobre, poxa, que interessante, não tinha prestado atenção nisso, né, e aí você vai lá e mostra para o stakeholder, olha, eu também não sabia disso, que interessante, eu quero que fique aí. E aí, tipo, vai muito também da criatividade da criatividade e da qualidade da análise que o profissional de visualização de dados tem. Principalmente eu vi casos, né, de especialistas em visualização que, tipo, as pessoas reclamavam que eles cobravam muito caro. É muito caro ter para criar uns gráficos, você cobra muito caro. Aí ele dizia assim, mas se no primeiro gráfico que eu criar, que eu mostrar lá que eu vou gerar uma economia para a sua empresa de, sei lá, $100 mil por ano, já valeu muito o preço que você gastou comigo, entendeu? Então, às vezes as pessoas não pensam por esse lado. Né? Sim. E uma coisa que vocês falaram muito é dessa necessidade de diálogo constante com o stakeholder, para entender não só o que ele está pedindo, mas entender o que ele deseja, né? Ou o que ele precisa. Aí eu fiquei me perguntando, vocês usam alguma técnica de engenharia de requisitos? A engenharia de requisitos ajuda alguma coisa ou não usam? Tem alguns requisitos, eles são constantes, né? Por exemplo, tem que ser dinâmico. Se você faz uma consulta SQL, aí depois você vai gerar a visualização em Python, isso não é dinâmico. Aí semana que vem você vai ter que fazer de novo. Então, se você precisa que seja dinâmico, você não vai fazer em Python, a não ser que você construa um pequeno servidor que seja capaz de fazer as consultas per se. Ou então ele precisa ser público. Eu preciso gerar uma visualização para o meu stakeholder, mas o stakeholder precisa mandar para outra pessoa. Então, mais uma vez, um CSV serve? Não muito, porque um CSV não é uma forma adequada para você mandar nada. Um PDF serve? Depende. Aí entra o terceiro, a iteratividade. Eu preciso de iteratividade? Porque eu tenho um conjunto de dados, mas eu quero iterar sobre ele, eu quero trocar a dimensão, eu quero ver se é em janeiro, em fevereiro, em março, eu quero ver apenas o caso vermelho, ou então apenas o caso azul, e por aí vai. Esses são requisitos comuns. Então, nesse caso, sim, existe alguma engenharia de requisitos sobre visualização de dados. Uma coisa que eu nunca imaginava que fosse usar em visualização, mas é tipo você saber entrevistar as pessoas. Porque muitas vezes eles não sabem dizer o que eles querem, nunca pensaram no problema, nunca viram uma visualização, então eles não sabem. Então você tem que saber conversar e tem que saber alimentar o papo de maneira que ele fale, né? Diga as coisas que ele quer. Então isso é muita prática. E eu acho que tem técnicas da engenharia de requisitos que podem ajudar. Exatamente. Levantamento de requisitos, né? Técnicas de levantamento de requisitos que podem ajudar. Você tem que prototipar muito, desenhar no papel para ele ter uma ideia do que você está querendo dizer. Você não pode gastar muito tempo, porque às vezes a pessoa vai logo codificar um protótipo, mas não era o que a pessoa queria. Arthur, a pergunta de 5 segundos. Qual a visualização mais invocada que você já viu? Eu gostei muito de uma que ele simulava como era a vida de um americano durante 24 horas. Era basicamente... O gráfico passava, ele tinha, como é que eu vou dizer, várias categorias do que a pessoa estava fazendo, né? E aí ele ia mudando de uma posição para outra e às vezes ele marcava o caminho para você ver a transição de uma coisa para outra, né? Então na hora do almoço, às vezes a pessoa ia para casa e aí ia, enfim, alimentar as crianças, e, enfim, eu voltava para o trabalho e eu estava no meio de transporte, eu estava viajando, enfim. Assim, não tem nada novo na área de visualização. A visualização que eles usaram não tem nada tipo inovador, uma nova visualização que eles criaram. Mas a visualização que eles utilizaram e a forma como eles utilizaram a visualização e fizeram as análises, eu adorei, eu gostei. Tipo, alguém compartilhou comigo, eu dei uma olhada no trem, eu tava olhando assim, passando um tempão lá, brincando lá com um negócio. Poxa, que legal, aí era uma animação de 24 horas, né, então você podia acelerar, você podia desacelerar e tal. Adorei as análises que eles fizeram. Eu acho que uma das mais legais que eu já vi foi uma que saiu, eu não lembro qual jornal, a Manu sabe qual é o jornal, se é Estado de São Paulo, foi de São Paulo, era sobre a Operação Lava Jato. Eles fizeram vários nós.
os empresários, os políticos, os laranjas, aí você ia para os laranjas, e lá nos laranjas tinha os núcleos, aí esses caras trabalhavam para o fulano de tal, aí você ia lá para outro nó, aí esse cara recebia dinheiro do lado, outro nó, e é muito bacana e ele é muito grande, como a Operação Lava Jato, envolveu penca de gente, né, aí eu pensei assim, cara, isso é muita coisa, bicho, eu achei da hora. É a visualização que eu sempre falo isso nas aulas, né, de visualização, na primeira aula de visualização do semestre, eu sempre conto essa história porque realmente foi uma das visualizações que mais impactaram na minha vida e que eu disse assim, a visualização serve para fazer o bem, né, que é sobre o pessoal que desenvolveu o Gapminder, que foi eles que criaram aquelas gráficos de bolhas que se movem, né, então é como se fosse aquele scatterplot, né, um gráfico de expressão onde as bolhas também têm tamanho, né, e representa a população. E esse palestrante, que inclusive ele já faleceu, que é o Hans Rosling, que ele era muito preocupado com a políticas públicas, né, saúde pública, que as pessoas eram muito mal informadas, tinha muito preconceito, achava ainda que essa separação de terceiro mundo com os países desenvolvidos ainda era muito grande, e ele sempre quis muito informar, mostrar que isso era uma ideia completamente errada, que não existe mais essa separação, as pessoas estão muito parecidas, principalmente quando se refere à mortalidade infantil, à expectativa de vida, os países estão muito parecidos. E ele, para provar isso, ele criou essa visualização que ele mostra essas várias variáveis, né, expectativa de vida, número de filhos, tamanho da família, mortalidade infantil, ao longo do tempo. E você vê que, sei lá, 50 anos atrás, os países eram bem separados, existiam realmente esses dois grupos. Mas na hora que o tempo vai passando, que as variáveis vão melhorando, os indicadores vão melhorando, fica todo mundo na mesma região, né? Todo mundo é igual. Então isso, nossa, quando eu vi a primeira vez, realmente abriu os meus olhos para o que a gente pode fazer com visualização. E voltando um pouquinho para a pergunta do começo, da arte e da ciência, uma pergunta um pouquinho diferente. É possível ensinar visualização de dados? Manu, você que ensina. Tenho 2 provas vivas aqui nos vídeos. 2 alunos aprenderam mesmo, eu acho, né? Será? Será mesmo? Não. Arthur, é possível aprender, Arthur? Se não tivesse aprendido, não estaria trabalhando hoje, não. Ei, nossa! Olha, eu... Que cavalinho, ô Zé. Não, mas assim, quando eu trabalho com visualização, eu estou sempre... A história do verde e do vermelho, então, eu estou sempre lembrando da professora Emanuele, né? Todo tempo mesmo. Nilo, você aprendeu mesmo? Eu espero que sim, né? Para orgulhar meus professorzinhos. Assim, se você não aprende, você pode ao menos ter uma expressão que chama fake it until you make it, né? Tudo bem. Imita, abre. Por exemplo, se você for lá no site do D3, vai ter uma penca de visualizações. Várias. Algumas não servem para nada, são só bonitas. Aí você vai lá e pega, copia, faz igual. Como é que eu poderia usar? Aí você vai lá e, bom, enfim, todo o processo de desenvolvimento de uma visualização é interativo. Aí você vai fazer uma coisa, depois tenta fazer outra, você bota uma dimensão, depois você bota 2, depois você troca as dimensões, faz a transposta, faz a inversa, pinta de preto, pinta de branco, por aí vai. Eventualmente isso é uma coisa legal. Eu acho que todo o processo artístico, e a visualização é uma arte, passa pela tentativa e erro. O artista preferido. Professora Emanuele, na área da ciência, da pesquisa, é possível fazer pesquisa em visualização de dados? Quais são os temas? Quais as tendências para o futuro? Pois é, existe, tanto que estou aqui. Estou aqui na ativa, né? Existe. Olha, tem muitas oportunidades, né, de pesquisa e visualização. Desde a área de percepção, de você ver se aquele gráfico realmente é tão bom quanto as pessoas dizem, né? Porque tem muita coisa ainda em visualização que é senso comum, porque um só pesquisador, há muito tempo atrás, disse que aquilo era o certo, e escreveu um artigo sobre aquilo que aquilo era o certo, e virou lei, como se fosse uma lei. Todo mundo não pode mais usar um
uma escala que não seja 45 graus, porque a pessoa lá atrás disse que esse é o tamanho de escala ideal, né? Mas agora, justamente como está muito fértil o campo de pesquisa, as pessoas estão refazendo esses estudos e estão descobrindo coisas novas. Não é bem assim. O estudo que ele fez foi muito limitado, ele não usou determinados tipos de ferramentas ou de perguntas, dependendo do tipo de visualização vai mudar, então tem essa parte, né, da percepção. A outra parte é justamente visualização com Big Data, porque são outros requisitos, dado demais que não cabe em memória, como é que você vai, a pessoa está com pressa, eu quero mostrar. Então, me dê uma aproximação, você vai pegar apenas a amostra dos dados, não vai pegar, tem que ser uma amostra representativa, não pode ser qualquer amostra, né? Então, assim, tem esse aspecto aí. Tem também um aspecto de avaliação, como é que eu avalio se aquela ferramenta funciona, né? Se o processo dos dados. A questão de storytelling, de como eu usar storytelling, visualização, se realmente é útil ou não, e como é que eu avalio isso, se está funcionando ou não. E a questão mesmo dos algoritmos, das novas técnicas, de eu poder, técnicas mais rápidas ou mais eficazes. Então, assim, é um campo muito fértil. Ainda há espaço para o cara propor um tipo novo de visualização, um gráfico novo? Ou isso Toda é semana surge um novo por aí, né? Existe, todo ano tem coisa nova lá, que, né, a gente não sabe se é útil. É isso que é legal de visualização, que eles têm um prêmio, se resistir ao tempo. Depois de 10 anos, eles vão olhar quais são aqueles artigos que continuam sendo citados, né, que continuam funcionando, aí eles dão um prêmio, resistiu ao... Né? Resistir ao tempo. Exatamente. Então, mas tem uns que são completamente malucos, que você sabe que nunca vai utilizar, mas foi criativo, respondeu uma pergunta que as pessoas fizeram, entendeu? Que nunca mais vai ser feito, nunca mais vai ser feito, exatamente. Para encerrar a entrevista de hoje, pergunta de 5 segundos. Arthur, Tableau ou Power BI? Tableau. Não, Tableau? não tá. Ô, Arthur. Oi? O que tu tá usando aí, qual é? Bom. Não. Bom, ele achou que era só essas duas opções, aí ele optou por uma, né? Tableau. Agora, entre Tableau e QuickSense, Tableau. Desculpa. Tableau. Não, o Tableau é completo. Vou no Tableau. Nilo, Tableau ou Power BI? Tableau, certeza. Tableau, ele tem seus defeitos, mas é rei, né? O Tableau é rei, mano. Pra mim, Tem problema não. Tem que respeitar. Tableau ou JavaScript? Já que o Tableau é rei, já que o Tableau é rei. Não, mas os dois são reis. Os dois são reis. Se você quer uma coisa rápida que é battle tested, você vai pro Tableau. Mas se você precisa criar uma coisa que não existe, você vai pro JavaScript. Pois é, que o Nilo atrapalhou a minha resposta. Não é Tableau ou, é Tableau e. E o Nilo atrapalhou a minha pergunta, porque eu ia dizer assim, já que o Tableau é o rei, eu ia perguntar para Manu, rainha, que é Mas a rainha só tem uma, né? Atrapalhou a minha pergunta. Mas, gente, chegando ao fim aí da nossa entrevista, eu queria agradecer enormemente a professora Emanuele, né, ter aceitado. Eu também quero agradecer a professora Emanuele. Mano, rainha! Astronagia! Quero agradecer ao Arthur aí, que está na Suécia. Que horas são aí, Arthur, na Suécia? Meia-noite agora. Meia-noite, então ficou até meia-noite aqui conversando com a gente. Queria agradecer ao Nilo também por ter participado, mesmo sem o vídeo, né? Muito obrigado, Nilo, por ter participado. E queria agradecer aos nossos assinantes, aos nossos ouvintes, né, por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Clica no sininho, compartilha, deixa o seu like, né? Divulga a gente aí, ajuda a gente na divulgação. Beleza? E até o próximo episódio do canal Antena Dev. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.